Bom é ter esse momento aqui em que a gente pode se conectar e fazer com que a gente viva de alguma forma muito diferente aquilo que Paulo estava pensando quando escreveu para a igreja de Roma, quando disse que nada nos separaria do amor de Deus, nem mesmo a agenda da cidade, a agenda do país muda a nossa rota de igreja de Jesus, caminhando juntos em adoração, e a gente pode, de uma forma muito verdadeira, hoje estarmos juntos e recebermos da parte do Senhor uma orientação. A gente tem conversado aqui, eu tenho tentado trazer nas reflexões uma visão, um pensamento sobre alguns encontros de Jesus. Então, às vezes eu faço aqui algumas comparações entre pessoas que se encontraram com Jesus, as suas reações, as suas decisões, como Jesus lida com essas reações, o ambiente que isso acontece. E hoje, particularmente, eu queria te convidar a pensar comigo sobre uma pessoa só, mas que se encontra com Jesus de três formas diferentes, que tem encontros com Jesus. E essa é uma ideia que eu gostaria de trazer para a gente nessa noite, em que, de uma forma muito clara e verdadeira, e às vezes a gente não reflete sobre isso, porque a gente tem aquela dimensão, né? Às vezes a gente pensa na teologia de forma muito engessada, e a gente sabe ou conversa que a salvação é um ato único de Deus ali, em que a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, e Ele nos justifica, e a gente é salvo, e a gente começa um processo de santificação. E a gente tem como um alicerce da nossa alma essa consciência de que nós ganhamos algo que não conseguiríamos adquirir, e também não podemos perder isso, porque não depende do nosso mérito, mas é baseado no mérito de Jesus Cristo. E a gente, como muitas vezes tem essa mentalidade muito evangelista, a gente pensa muito num encontro com Jesus como esse ato único, no dia que a gente levantou a mão num culto, no dia que a gente tomou uma decisão, no dia que a gente se batizou. Mas a grande verdade é que, ao longo da nossa caminhada, nós temos encontros com Jesus. Como eu gostaria que você visualizasse isso? Naturalmente, talvez aí quem é casado ou quem já tem filhos, visualiza isso de uma forma clara, porque a gente sabe que a gente casa com uma pessoa aos 20 e poucos anos, e daqui a pouco a gente encontra com essa pessoa se tornando mãe, se tornando pai, e já é uma outra pessoa, e essa pessoa daqui a um tempo se torna avô ou avó, e a sua mentalidade, a sua disponibilidade, a sua disposição de vida muda. A gente vai encontrando com pessoas diferentes na mesma pessoa. Como nós transicionamos por essas fases, existe talvez um desafio de Deus em que em cada fase da nossa vida, a gente também tenha essa renovação, esse reencontro com Cristo, e a gente possa reeditar as nossas decisões com esse nosso mestre, com esse nosso amigo, a gente possa reeditar essa relação com Deus de uma forma que o nosso coração, mesmo passando por uma nova fase da vida, um novo momento, uma nova conjectura de vida, a gente possa continuar tomando a mesma decisão que um dia tomamos quando nós encontramos pela primeira vez com Jesus. Muito claramente, talvez, quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo... Aqui eu poderia ver diversos outros encontros, mas eu vejo três momentos muito marcantes na vida de Pedro, que denotam essa transição de fases da vida de um discípulo de Jesus, e essa transformação e as reações diferentes, né, os momentos diferentes, quando Pedro encontra com Jesus. Eu queria ler nessa noite com você três textos bíblicos que mostram três encontros de Pedro com Jesus, que mostram claramente reações diferentes, que mostram claramente ali um amadurecimento do discípulo de Jesus. O mestre é o mesmo, isso precisa ficar claro. Jesus é o mesmo. A mensagem de Jesus, o amor de Jesus, o afeto de Jesus para Pedro não muda nunca. Só que Pedro muda, as suas reações mudam. A sua inabilidade vai sendo moldada ao longo do tempo de caminhada com o mestre. E como eu queria que isso te atingisse nessa noite, porque naturalmente existem pessoas que estão em uma fase como a primeira fase de Pedro, o primeiro texto que vou ler, a fase desse amor juvenil, esse primeiro encontro com o mestre, em que
há uma facilidade de abrir mão de tudo, e há uma facilidade de se jogar nessa fé, há uma facilidade de adentrar esse relacionamento com diversas expectativas. Mas existe gente que está em outra fase, tendo que lidar com os seus erros, tendo que lidar com os seus desencontros com Jesus, tendo que lidar com as suas negações de Jesus, tendo que lidar com os seus pecados, ou tendo que lidar com os pecados dos outros. E aqueles que estão começando a experimentar, e talvez estejam nessa fase, de se reencontrar com Jesus e encontrar com Jesus em uma restauração, em que esse amor que nós temos por Jesus nos é mais uma vez ofertado. Que essa relação de amor a Ele e por isso de serviço às ovelhas de Jesus nos é ofertada mais uma vez. Então eu queria conversar com você a respeito disso e quero pedir para que você abra comigo no Evangelho de Marcos, em primeiro lugar, no capítulo 1, a partir do verso 16. O texto de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16, diz o seguinte: Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, ou seja, Simão é o Pedro, o irmão de André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Aqui, esse primeiro encontro de Pedro, narrado por Marcos dessa forma, narrado por João de uma outra forma, demonstra esse Pedro que está se encontrando com o Messias esperado, que está se relacionando com esse sucessor ali de João Batista, né? Na narrativa de João, do evangelista João, o texto está ali que 2 discípulos de João Batista se aproximam e veem Jesus, e André, um desses discípulos, corre para chamar Simão, ou corre para chamar Pedro, o seu irmão, e diz: olha, nós achamos o Messias. Então, há aquela expectativa sendo de uma vez por todas satisfeita, há esse primeiro encontro, há essa revelação extraordinária, e Pedro se joga ao passo de entender que aquilo que fazia como uma característica pessoal, como uma relação quase identitária, ele era um pescador, ele larga essa identidade para assumir uma identidade de discípulo de Jesus, para prosseguir na sua vida. Pedro está nesse amor juvenil. Para já adiantar um pouco aquilo que quero chegar à conclusão, quando a gente olha para um casal recém-formado, quando a gente olha para um casal de namorados, quando a gente olha para um casal de noivos, por vezes a gente olha e fala assim: nossa, esse é o amor mais palpável, esse é o amor mais bonito. Mas eu gostaria de trazer para você a seguinte reflexão: esse amor inicial é o amor como pedra bruta, ainda vai ser lapidado, ainda vai passar pelas fases da vida. Esse amor que é tão bruto que jorra em sentimentos, ainda não conseguiu ser muito elaborado em meio às decisões da vida, em meio às compreensões, às dificuldades. Quando eu olho para alguém que está se encontrando com Jesus, por vezes a gente olha lá para o texto de Apocalipse, quando Jesus denuncia para aquela igreja que ela deixou o primeiro amor, e a gente fica, por vezes, como discípulos já mais amadurecidos, falando assim: eu quero voltar ao primeiro amor, como se quisesse voltar a esse primeiro sentimento. E aí eu posso dizer para você que eu não gosto de usar a palavra impossível, né? Existem algumas palavras que são muito difíceis de usar, que é impossível, nada, tudo, sempre. Mas é muito difícil que a gente volte a este primeiro sentimento, porque simplesmente aquela pessoa que se encontrou com Jesus na sua juventude, ou já na sua maturidade, mas sem passar por algumas fases da vida, essa pessoa simplesmente não existe mais. Essa pessoa já foi elaborada pela vida, essa pessoa já experimentou esse primeiro sentimento, essa paixão inicial por Jesus que a fez mergulhar na fé, mas já passou por outras fases, vendo que a vida continua acontecendo, o sol continua nascendo, mas a chuva continua a chegar sobre nossos lares. A gente já foi, de alguma forma, moldado por outras experiências. Ao mesmo passo que eu gostaria de pensar que talvez o amor mais bonito é o amor daquele casal que já está fazendo seus 40 anos, 50 anos de matrimônio, e que, mesmo passando por diversas etapas da sua história,
mesmo essas duas pessoas estando atravessando diversas experiências e diversas transformações de sua existência, continuam tomando a mesma decisão de 40, 50 anos atrás. Não porque estão com o mesmo sentimento, mas porque estão decididos de si, têm essa identidade formada a partir da relação com o outro. A primeira coisa que eu queria trazer para a gente é que o objetivo de Jesus, ao falar sobre o primeiro amor, ao nos mostrar esse Pedro que se lança, larga as suas redes e decide caminhar com Jesus, é que fique marcado na nossa história, para você que está começando a sua caminhada com Jesus, ou para você que já está 20 anos após uma primeira decisão, não é que nós voltemos a esse primeiro sentimento, mas é que nós nos lembremos os motivos pelos quais nos lançamos. Que é esse mestre é o motivo de me lançar e largar todas as coisas. Eu mudo, as fases da minha vida vão transicionar. Nós vamos passar por fases boas e fases ruins. Mas como esse mestre continua sendo o mesmo motivo da minha decisão, eu posso transicionar por fases, eu posso ter sentimentos distintos, mas eu continuarei o seguindo. É isso que a gente vai ver na caminhada de Pedro. Pedro tem nesse primeiro encontro com Jesus uma facilidade muito grande de decisão. Entretanto, se você for comigo agora para o Evangelho de João, no capítulo 18, a gente parece que vê outro Pedro. E naturalmente é outro Pedro. Porque lá em João, capítulo 18, a partir do verso 25, e é interessante, fazendo um parênteses aqui, que esse trecho, essa narrativa da negação de Pedro, está nos 4 evangelhos. Geralmente a gente olha para os evangelhos sinóticos, para Mateus, Marcos e Lucas, e vê textos correlatos sendo narrados de formas distintas. Mas ou de uma duas, ou Pedro realmente era esse líder muito referencial, e essa história foi muito marcante para todos esses, inclusive para Lucas, que fez ali os seus estudos para montar o seu relato, o seu evangelho, descrevendo a vida de Jesus, ou os 4 evangelistas eram muito fofoqueiros e queriam falar, Pedro era esse aí que pregou e 3.000 se converteram, mas Pedro também foi esse que negou a Jesus. Mas ali em João capítulo 18, verso 25, narra assim: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez, Pedro negou e imediatamente o galo cantou. Então nós vemos um primeiro Pedro que está ali maravilhado, largando suas redes e pulando para seguir a Jesus, e agora a gente vê Pedro acuado. Mas algo que eu queria trazer para nós como reflexão nessa experiência de Pedro, nessa fase de Pedro, é que para Pedro negar Jesus, Pedro nega a sua própria identidade. O texto traz a ideia, uma pergunta, você não é um dos seus discípulos, porque a ideia é que haja uma identidade de Jesus com Pedro. Ali não é perguntado somente para Pedro se Pedro concordava com aquele mestre. Olha, esse aí não é o que você concorda, esse aí não é o que você citou algumas frases. A pergunta é, você não é um dos seus discípulos? Você não se identifica com ele? E para negar a Jesus, nessa fase de Pedro, ele nega a sua própria identidade. Ele diz, eu não sou. Então, a ideia é negar algo que faz parte dele mesmo. Porque a dúvida de Pedro não é sobre quem Jesus é, mas agora a dúvida de Pedro é sobre as suas potencialidades, é sobre a sua vida, é sobre a sua proteção. A dúvida de quem caminha com Jesus, ou os equívocos de quem caminha com Jesus ao longo dos passos, nunca é motivado por uma ausência da presença de Jesus, nunca é motivada por uma falta desse amor de Jesus derramado sobre nós, mas sim sobre uma inabilidade nossa de confiar que Jesus está conosco, mesmo em meio a esse momento de pressão social. Obviamente, a gente pode imaginar que Pedro está ali passando por uma circunstância muito difícil. Ele está sendo questionado não por alguém muito proeminente, ele não está sendo questionado pelo governo romano ou pela cúria dos judeus, ele está sendo
questionado por gente simples, gente que está ali no pátio com ele, observando as coisas que estão acontecendo. Mas o todo, o seu mestre está sendo preso, ele vê Jesus sendo levado pelos soldados. Pedro está, na verdade, angustiado porque ele não tem a potencialidade de transformar aquela ocasião. Pedro está angustiado consigo. Isso me faz lembrar, para poder concluir com você o que eu quero dizer, isso me faz lembrar quando o povo de Israel está à frente do mar, está de frente para o mar, e eles veem os carros do faraó chegando, e o questionamento do povo para Moisés é: olha, Moisés, a gente não disse para você que era melhor ficar na terra do Egito, porque é melhor continuar nesse trabalho escravo, mas comendo o meu pãozinho, do que morrer aqui em frente ao mar. E eu lembro de minha avó pregando nesse texto, e minha avó falou algo interessante. Eu devia ter uns 8, 9 anos, e eu nunca esqueci o que minha avó falou, que a palavra de Deus nos ensina que por vezes a gente negocia a nossa dignidade, a gente negocia a nossa identidade, em troca de uma simples fuga, de um simples alívio. E geralmente quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente tropeça na vida, é essa nossa dificuldade de valorizar aquilo que realmente é caro na nossa vida, em detrimento de um alívio momentâneo, em detrimento de uma omissão, de uma falta de vontade de encarar as verdades da vida, de uma falta de disponibilidade de exercer realmente aquilo que realmente desejamos e cremos. O povo de Israel é atendido em suas orações. Não sei se você lembra, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se volta para chamar Moisés a ir por ele, Deus fala o seguinte: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, no íntimo do povo, no íntimo do coração do povo, daquele povo sofrido, escravo, o que eles mais queriam era a sua dignidade de volta. O que eles mais queriam era a sua libertação. O que eles desejavam ardentemente é que eles pudessem ir para a sua terra adorar o seu Deus. E Deus atende essa oração do íntimo do coração. Eu ouvi o clamor do meu povo. E por isso Deus levanta Moisés para ir até Faraó e fazer esse movimento de libertação do povo do Egito. Mas quando eles estão nesse ponto de libertação, quando para eles é exigida essa confiança no relacionamento com Jesus, quando não está mais nas mãos deles, quando não está óbvio os seus caminhos, eles negociam essa oração. Eles negociam esse desejo. Eles negociam essa confiança. Um povo que mesmo em sua escravidão e mesmo em sua dor, orava clamando por libertação, agora, ao invés de crer que Deus pode fazer caminhos mesmo em meio ao mar, está negociando a sua dignidade. Pedro está fazendo a mesma coisa. Pedro está diante do seu mestre, está talvez muito atordoado pelos acontecimentos. Difícil ver alguém que te ladeou te traindo, Judas trai Jesus. Difícil ver seu mestre sendo violentado. É difícil caminhar com injustiças. Mas nada justifica a gente perder essa verdade e essa identidade que temos em Cristo Jesus. O que Pedro me ensina, o que o povo de Israel me ensinam é que eu preciso ter discernimento. Eu preciso conseguir ter essa capacidade de encontrar as diferenças da vida e saber tomar boas decisões em momentos diferentes. Em continuar exercendo a minha dignidade, em continuar afirmando a minha identidade, mesmo quando a vida me pressiona para as derrotas. Porque é isso que tanto o povo de Israel e Pedro estavam tendo que enfrentar momentaneamente. Jesus é o libertador, ele vai vencer a morte daqui a um tempo. Daqui a poucos dias, Jesus está deixando o seu túmulo e está sendo glorificado. Mas Pedro, naquele recorte do mundo, está olhando para aquela fase, está se sentindo derrotado, está negociando a sua identidade. Que momentos da vida te levaram a negociar a sua identidade? Que momentos da vida te levaram a negociar a sua dignidade? A gente é levado a contar mentiras para aumentar o currículo, a gente é levado a adaptar a forma que a gente paga os nossos impostos, a gente tenta persuadir pessoas de coisas que não existem, a gente vai montando uma imagem e a gente vai escondendo.
A coisa mais digna que um discípulo de Jesus tem é essa dependência da graça de Deus. E eu posso dizer que uma das coisas que a gente faz, que a gente perde essa dignidade como discípulos, é quando a gente monta uma capa de religiosidade e a gente vai escondendo a nossa podridão, aquilo que Jesus chama de sepulcro caiado. Quando a gente não confia nessa graça, que é a graça que nos dignifica, é a graça que nos redime, é a graça que nos valoriza, é a graça que nos empodera, que nos dá esse valor testemunhal do amor de Jesus, é a graça de Jesus, não os nossos méritos. E por isso não é a nossa aparência que deve ser, de alguma forma, protegida diante das pessoas, mas sim essa dignidade de dizer, eu sou um pecador que careço da glória de Deus. Eu sou alguém que continuo caminhando com Jesus, como esse que se lançou, largou as suas redes e agora está vivendo uma nova identidade, mas que não tem vergonha dos seus tropeços, porque sabe que a cada tropeço que é confessado diante de Deus, nós recebemos aquilo que nos dignifica, que é a graça de Jesus. Isso fica muito expresso quando a gente olha para o texto de João, capítulo 21, e a gente vê o encontro de Jesus, o terceiro encontro de Jesus com Pedro. E aí eu não vou ler todo o relato das 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, mas eu vou ler a partir da terceira vez que Jesus se direciona a Pedro ali naquela praia. Em João 21, a partir do verso 17, o texto diz assim: pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. A ideia aqui, o texto prossegue dizendo que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro haveria de atravessar, mas o que mais me chama a atenção é que nessa terceira fase, nesse terceiro momento da vida de Pedro, agora Pedro já não está mais com essas dúvidas pessoais porque Jesus está ressurreto à sua frente. Pedro novamente tem esse encontro com o mesmo Jesus que atravessou as suas fases, permanecendo sendo o mesmo poderoso, o mesmo mestre poderoso, mas ele tem a oportunidade de renovar a sua fase de vida. Pedro já não está mais cativo da sua negação. Apesar de Pedro ter decidido pela sua indignidade, pela sua falta de dependência de Deus e identidade com Deus, como esse relacionamento com Jesus não depende dos nossos méritos, depende dessa graça dele, Pedro é trazido à volta. Cuide das minhas ovelhas. O texto que lemos em primeiro lugar diz que quando Pedro encontra com Jesus, é Jesus que dá uma identidade a Pedro. Eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus está convidando Pedro novamente, está reencontrando com Pedro, um outro Pedro, Pedro está restaurando exatamente essa identidade. Pedro, você me ama, você é um discípulo meu, e por isso eu te dou uma identidade. Você cuida das ovelhas, você é um pescador de homens. Nós transicionamos por fases. Nós passamos pelas dificuldades da vida. Nós passamos pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Mas o que eu gostaria mais de frisar aqui, nesses encontros de Jesus com Pedro, é que quem nos deu identidade foi Cristo Jesus. E nós nos atabalhoamos, nós tropeçamos na vida, e por vezes a gente fica de uma forma ali, voltando a esses temas do passado, voltando a esses equívocos. E a única pergunta que Jesus talvez queira fazer para você nessa noite é, você me ama? Então renove a sua identidade diante de mim. Você me ama, você continua me vendo como esse mestre, você continua me vendo como esse referencial, você continua me tendo como Senhor e Salvador.
Sim, aí existem várias conjecturas a serem feitas. Você se afastou porque foi ferido na igreja. Sim, você foi ferido na igreja, mas você me ama. Então, não deixe a sua identidade de lado. Continua sendo esse que se identifica comigo. Continua sendo esse discípulo que prossegue na sua vida, porque você identifica comigo. E não a sua identidade não está nas mágoas, nas mazelas da igreja, nas mazelas do mundo, mas a sua identidade está protegida em mim. Eu gosto muito do texto e quero mencionar aqui, caminhando para o final dessa reflexão, de Provérbios capítulo 24, versos 3 e 4, que diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O sábio se aproveita e se apropria dessa imagem da construção de uma casa para lançar aqui 3 alicerces que são importantes para essa nossa vida e que são essas fases da vida de Pedro. Então ele fala: com sabedoria se constrói uma casa. A ideia de sabedoria para os sábios, para os textos sapienciais, é um poder de Deus manifesto na vida daquele que está conjecturando sobre a vida. Então o sábio era aquele que observava a existência e recebia revelações de Deus, e a partir dessa revelação de Deus, ali escrevia os seus ditados, escrevia os seus textos de sabedoria. Assim a gente vê a inspiração dos salmos, a gente vê a inspiração desses livros que são chamados sapienciais. O mesmo termo para sabedoria aqui é o mesmo termo usado quando Deus capacita lá os artesãos a manifestarem ali a sua unção de criar os objetos que seriam usados no tabernáculo do Senhor. Então, sabedoria é uma manifestação divina. A ideia é que aquele que se propõe a construir uma casa, e casa aqui vai muito além da construção de um edifício, vai a ideia de construção de uma família, a construção de uma identidade, a construção de uma existência. Então é Deus que dá essa sabedoria, é Deus que dá esse pontapé inicial. Assim como é Jesus que se dirige a Pedro o chamando para sair do barco. Então essa sabedoria, esse caminho é iniciado com Deus, por Deus. Depois o texto de Provérbios diz que com o discernimento essa casa se consolida. Então, sabendo diferenciar os tempos da vida, sabendo diferenciar e transitar pelas fases da vida. Eu gosto muito quando ele fala sobre construção, a ideia de construção. A gente hoje está na construção civil muito avançada, a gente vê os prédios subindo muito rápido, mas a gente quando pensa em construção aqui, nesse tempo, a ideia é de pedra sobre pedra, bloco sobre bloco, fase sobre fase. Então alguém está construindo essa vida com a capacidade divina, fase sobre fase, discernindo as diferenças da sua vida, os seus momentos de vida, tendo diversos estímulos diferentes, esforços diferentes em momentos diferentes. E é por isso que ele fala ao final, mas é com conhecimento, é com relação, é com coisas palpáveis, é manifestando a graça de forma palpável, é decidindo dia após dia, que os cômodos dessa vida, que os cômodos dessa casa se enchem daquilo que é precioso e agradável. O nosso coração, ele vai sendo cheio de bons sentimentos, desse fruto do Espírito. Ele vai sendo cheio dessa graça de Deus. Ele vai sendo renovado desse amor por dentro, quando a gente vai decidindo. E quando a gente vai reavaliando as decisões. E é isso que Pedro teve a oportunidade ao se encontrar com Jesus naquela praia. Pedro, eu quero continuar te enchendo de coisas preciosas e agradáveis. Você me conhece, agora você talvez se conheça um pouco mais. E se conhecendo um pouco mais e vendo a sua inabilidade, o que você pode fazer é falar assim: eu amo a ti. É voltar a esse encontro essencial, não com o mesmo sentimento, mas com essa mesma visão extraordinária de que o Mestre continua à sua frente. E que eu gostaria de lembrar para você é que todas as possibilidades dos céus continuam disponíveis para você, mesmo com seus erros e acertos, mesmo com as boas decisões e as más decisões, porque a graça de Deus que se manifesta para um discípulo é essa, de que o amor dele sempre estará disponível e sempre estará à frente, como uma possibilidade de caminho e existência, para que a gente seja cheio de tudo aquilo que é precioso e agradável para a gente e para os céus. O desafio do discípulo de Jesus é não desistir, é não achar que em algum ponto da sua caminhada de fé, a vida com Deus depende dele. E quando se deparar com um desencontro, saber que à sua frente continua Jesus falando: você me ama, cuide das minhas ovelhas, você tem uma identidade guardada em mim.
você não se perdeu de mim porque eu nunca te perdi. Um dos textos que eu mais gosto é quando Jesus fala que as suas ovelhas não poderão ser apartadas de suas mãos. Você continua guardado, cuidado pelas mãos de Jesus. A sua vida continua protegida pelas mãos do Mestre. Você pode sim continuar a sua trajetória com Jesus, sendo uma outra pessoa, atravessando os mares revoltos ou desfrutando de um lugar de paz. Mas você pode saber nessa noite que Jesus continua querendo estar com você e querendo ser esse que dá uma identidade graciosa para a sua vida. Eu queria muito orar por você nessa noite e ter essa possibilidade de terminar esse culto, sabendo que você fez como Pedro. Você encontrou com Jesus, se reencontrou com Jesus, discerniu agora os tempos da sua vida e está recebendo esse convite de Jesus, de continuar ou retomar uma caminhada com Ele, de reforçar uma decisão tomada lá atrás, que talvez hoje tenha ficado um pouco espaçada, mas está sendo renovada nessa noite por esse encontro maravilhoso que estamos tendo aqui pela graça dele. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar comigo, a entregar o seu coração, a colocar uma decisão diante de Deus, a pedir ajuda ao Senhor para perdoar, a pedir ajuda ao Senhor para renovar a sua fé, para renovar a sua decisão com Ele, para ter esse relacionamento com Jesus refeito pela sua obra. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero, nessa noite tão especial, pedir ao Senhor que cada um de nós possa ter esse coração refeito diante de Ti. Muitos de nós um dia já tomamos essa decisão tão bonita, tão graciosa, num momento tão específico na vida e verdadeiramente a vida mudou, os tempos mudaram, as fases transicionaram, Senhor. Mas eis que Tu continuas o mesmo, à nossa frente, nos convidando para Te seguir, nos convidando a aceitar o Seu amor, nos convidando a confiar em Ti. Capacita o nosso coração a isso nessa noite. Que a gente não se amedronte com a violência do mundo, que a gente não se amedronte, Senhor, com as nossas incapacidades, mas que a gente tenha essa plena convicção de que Tu continuas um soberano Senhor, que exerce essa soberania, nos amando sem medida e sem mudar. Que cada um de nós possa receber da Tua parte, Senhor, esse convite, e essa graça possa nos inundar, e possamos nos sentir novamente convidados, impulsionados a Te seguir. Faz isso, Senhor, pela Tua graça e para a Tua glória, Senhor. E que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Que as nossas casas e as nossas vidas possam ser um luzeiro Teu, onde formos colocados, Senhor. E que assim haja glória para o Teu nome e satisfação de todos. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. E agora, querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. E amém. Que Deus te dê uma semana de paz, em nome de Jesus.